E eu converso agora com Renata Neder, coordenadora de Direitos Humanos da Anistia Internacional, que está no nosso estúdio em São Paulo. Renata, boa noite. Obrigado por ter participado do Repórter Brasil. A polícia brasileira sabe lidar com manifestações? Boa noite, Guilherme. Nossa avaliação é que, na verdade, a polícia não está muito preparada para lidar com esse tipo de manifestação nessa escala aqui no Brasil. A gente vê com uma certa preocupação essas últimas manifestações e a maneira como a polícia lidou com ela nas últimas semanas. Por isso a gente decidiu trazer, traduzir e divulgar ontem e hoje um guia que a Anistia Internacional preparou com base em recomendações das Nações Unidas, um guia de boas práticas para a atuação da polícia em manifestações desse porte. A polícia precisa estar ciente do seu papel durante uma manifestação. O papel da polícia não é reprimir uma manifestação, mas é facilitar a manifestação e garantir que ela aconteça com segurança, né? No caso de alguns atos individuais ou de uma minoria que incorram em infração da lei ou em atos de violência, a polícia deve atuar, inclusive, para proteger a maioria das pessoas na manifestação desses atos de violência. Renata, antes de mais nada, uma correção, ela está no Rio de Janeiro e não em São Paulo, mas eu lhe perguntei onde a polícia mais erra, porque a gente vê o uso constante das chamadas armas não letais, balas de borracha, gás lacrimogênio. Esse tipo de armamento é considerado correta a utilização disso em manifestações? Bom, primeiro a gente chama essas armas de armas menos letais ou de armas de baixa letalidade, porque não significa que essas armas não possam causar a morte. Elas podem sim causar a morte e elas podem causar lesões permanentes. O uso dessas armas e o uso de força deve ser evitado de qualquer maneira e elas só devem ser usadas em situações extremas em que não houver outra alternativa senão o uso dessas armas menos letais. De qualquer forma, é necessário que exista uma regulamentação e orientações claras para a polícia a respeito de como usar e em que situações usar essas armas menos letais. Agora, um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 17, é bastante preocupante, porque existem imagens e relatos indicando que armas de fogo foram usadas ao redor da Assembleia Legislativa na contenção dos manifestantes. Isso é muito preocupante, porque armas de fogo não devem ser usadas sob nenhuma circunstância, então é necessário que as autoridades investiguem imediatamente essas denúncias do uso de armas de fogo aqui no Rio de Janeiro. Renata, em que país do mundo a polícia age corretamente nesses casos? Mesmo que não haja nenhum, isso não serve de desculpa para nenhuma das polícias, mas há algum país que trate as manifestações de forma correta? Olha, independente da gente listar aqui um ou outro país, o que é importante a gente destacar é o seguinte: existem diretrizes internacionais das Nações Unidas, existem uma série de boas práticas sistematizadas em diversos países e orientações claras para a polícia. O que acontece é que as autoridades devem treinar, orientar e capacitar a polícia para agir em situações como essa. Então, hoje, considerando que muito provavelmente a redução nas tarifas não vai impedir que novas manifestações aconteçam ao longo dos próximos dias e da próxima semana, é muito importante que os governantes, junto com a polícia, criem uma estratégia de atuação da polícia e deem orientações claras para a polícia sobre como atuar nessas manifestações, de forma a garantir que a manifestação aconteça de forma pacífica. Bom, eu conversei com Renata Neder, coordenadora de Direitos Humanos da Anistia Internacional. Muito obrigado, Renata, e uma boa noite.